Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Hoje aqui em Loanda, no Paraná, onde eu moro, está um dia chuvoso desde cedo. Chove e para, muitos trovões, mas graças a Deus, uma chuva abençoada, sem prejudicar ninguém. Eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração. Você que está inquieto, você que está passando por dificuldade, passando por algum momento de tristeza, de abandono, sabe? Passando por dores no teu coração. Aquelas dores que o remédio não pode curar. Que só Deus, que só o Espírito Santo pode tirar de nós, sanar essas dores. Só Ele pode fazer isso. Eu queria ler com você Salmos 147, a partir do versículo 3. Somente Ele cura os corações quebrantados. Ele ata as feridas. Só Deus cura o coração que está quebrado, aquebrantado, sofrido, dolorido, doendo, sangrando. E só Ele pode atar, costurar, fazer de novo, endireitar. Só Deus tem o poder de tirar de nós as dores que nos consomem a cada dia. Às vezes é a dor da ingratidão, às vezes é uma enfermidade, às vezes é a ausência de alguém, às vezes é o emprego que você perdeu e está te causando uma grande preocupação por conta da tua família. Às vezes é o alimento que não tem o suficiente na mesa. Sabe, às vezes é alguma coisa que você foi pedir emprestado, uma ajuda de alguém, e a pessoa disse que não podia, e você sabe que ela podia. Aquela pessoa que você ajudou a vida inteira, mas no momento em que você precisa, ela diz que não pode, ela diz que não tem, ela vira as costas. Enfim, são tantas dores, mas a pior dor é a dor da alma. É aquela dor que vem sem você entender o porquê veio. Você já conversou com alguém que tem depressão? Eu conversei com uma senhora uma vez, estava internada, e ela não falava com ninguém. Há dias, ela não comia, tomava só soro, e não conversava com ninguém. Ela se negava a responder as perguntas das pessoas. Aí todo mundo que estava ali foi saindo, e eu fiquei. E eu olhei nos olhos dela e eu disse para ela assim: não tenha medo, eu tô aqui para te ajudar. Mas antes de eu te falar qualquer coisa, eu queria te dizer que Jesus te ama. Você conhece Jesus? Jesus é o nosso Criador, nosso Salvador, foi o que deu a vida por nós. Ela começou a me olhar, porque ela ficava com o olhar só parado na parede. De repente ela começou a me olhar diferente. E eu falei assim: e isso que eu tô te falando é a maior prova de amor que já existiu na face da terra. Ele se entregou na cruz do Calvário, com os 2 braços pregados na cruz, com os braços abertos, onde cabe a humanidade inteira. Ele levou os seus pecados, os meus pecados. Ele pagou por todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus, Ele perdoou todos os nossos pecados. E Ele sara todas as nossas iniquidades. Deus, Ele nos perdoou em Cristo, sabe? E o semblante dela foi mudando. Quando eu fui embora, ela já me abraçou. Ela já estava melhor. Depois fiquei sabendo que ela saiu do hospital, ela voltou para casa dela. Ela continuou vivendo por longos anos, criando os filhinhos dela, que ela ainda tinha muitos filhos pequenos. E ela faleceu há pouco tempo, mas já faleceu pela idade mesmo, sabe? Então é isso. A dor da alma, a depressão,
Ela é uma dor que só Deus tira. Só o Espírito Santo de Deus cura. Quando eu falei para ela do poder de Deus, poder de Jesus, que Jesus amava ela, que o Espírito Santo de Deus podia curá-la, que ela podia confiar, as coisas começaram a mudar dentro do coração dela. O coração dela começou a encher de alegria e de esperança, sabe? E ela começou a se libertar dos grilhões do inimigo, porque o diabo ele começa com algumas palavras, para você não ter mais jeito. Você errou. Fulano está sofrendo por tua causa. Essa separação que aconteceu entre você e seu marido, foi você a culpada, foi você o culpado. Vocês podiam estar juntos, seus filhos poderiam ter um pai, teus filhos poderiam estar aqui com a mãe e o pai juntos, sabe? E ele vai falando, e ele vai falando. Tudo aquilo que dói no teu coração, aí que ele fala, porque ele te conhece. Ele é milenar, ele está aqui muito, muito, muito antes de você nascer. Então, quando você nasceu, suas primeiras palavras, seus primeiros presentes, os brinquedos que você mais gostava de brincar, ele sabe tudo. Ele só não sabe aquilo que você fala. Por isso que eu gosto muito de orar em silêncio. Orar no secreto, eu e Deus. E falo só para Ele. Chorar nos pés do Senhor. Porque eu sei que Ele pode mudar a minha história, mudar a nossa história. Eu não sei como você está nesse momento, mas eu te digo que alegra teu coração, porque grandes coisas está por vir. Grandes coisas Deus fará por você. E Deus, Ele nos ama de uma maneira incondicional. Eu sei que todos nós, antes de aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa alma, nós somos apenas criaturas de Deus. Mas no momento em que o reconhecemos como Salvador, nós cremos que Ele foi para a cruz, que Ele morreu na cruz do Calvário. Então, quando a gente declara isso, nós nos tornamos filhos, herdeiros da promessa, filhos de Deus, irmãos de Jesus, amigos de Deus, herdeiros da promessa do Senhor. E daí nós não somos mais qualquer um. Nós temos o poder do Espírito Santo habitando dentro de nós. E se você profetizar, vai acontecer. Talvez não no teu tempo, mas vai acontecer. Tudo que você fala são sementes que você está lançando. Então lance sementes boas, lance sementes de esperança, de transformação. Evite xingamentos, palavrões dentro da sua casa, no seu convívio, sabe? No seu meio. Evite, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, Ele é santo. Ele não fica onde tem palavrões. Ele não fica onde tem podridão, orgias, nojeiras, coisas imundas. Ele não fica. Quando nós começamos a fazer esse tipo de coisa, nós nos afastamos dele, como o filho pródigo fez com seu pai. Nós nos afastamos dele e não deixamos ele nos ajudar. Deus não se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele quando nós escolhemos essas coisas. Salmo 46, do 1 ao 3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua bravura e na sua fúria os montes se estremeçam. Sabe quando vem aquela ventania em alto mar, que a água fica impetuosa, que parece que até aqueles navios gigantes que foram feitos para aguentar, tem hora que a gente acha que ele vai partir ao meio? Pois é, às vezes na tua vida você passa por isso.
E talvez você está passando por isso agora. Eu não sei qual é a sua vida, a sua situação. Mas lembre-se que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente na hora da tribulação. Portanto, não temeremos. Então, se Ele é o nosso refúgio e fortaleza, não devemos temer mal nenhum, coisa nenhuma. Não devemos temer, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Sabe, às vezes está tudo tão certinho, de repente começa um terremoto, um mal, uma chuva muito forte, um mal aí que a gente não esperava. Tantas coisas que estão acontecendo com a natureza, coisas que não aconteciam antes, não é? Fenômenos naturais. Então, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem, fiquem esbravejantes, sabe? E espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aconteça o que acontecer. Isso você pode estar ouvindo de uma maneira figurada, como pode ser de uma forma também real, né? Porque está acontecendo na realidade. A fúria da natureza, os males acontecendo, pessoas morrendo por conta de muita chuva, por conta de alagamentos, por conta de tornados, tantos fenômenos naturais que a gente não conhecia antes, não tinha ideia de como era e agora está acontecendo. Não importa qual seja a situação, confia em Deus, porque Ele é maior que tudo isso. Ele é maior, Ele é Senhor de todas as coisas. E se Ele disser, aquieta-te, tudo vai obedecer. Como quando Jesus foi acordado pelos discípulos amedrontados, gritando, socorro, socorro, nós vamos morrer, socorro, o Senhor não se importa conosco, o Senhor não está vendo o que estamos passando? Todo mundo desesperado, homens enormes, homens velhos, barbudos, formados, gritando com medo. E Jesus se levantou e disse, aquieta-te. E o mar se aquietou. Houve bonança, houve paz, o vento parou, cessou. E começaram a navegar ali tranquilamente, sem nenhum perigo mais. Por quê? Porque Ele é o Senhor do mar, Senhor das águas, o Senhor do fogo, o Senhor da terra. Ele é o Senhor de todas as coisas, tudo foi Ele que criou. E se Ele disser para. Se Ele disser vai acontecer, porque Ele é Deus. Ele tem o poder de mudar tudo, as estações e os tempos. Inclusive a situação que você está vivendo, inclusive as dores que você tem sentido. Ele tem o poder nas suas mãos para te fazer feliz. Você nasceu para vencer. Você é um vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não fica triste, desanimado. Mesmo que tá tudo caindo na cabeça, parece que a vida tá de perna para cima, não tem mais o que fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, Senhor. Não sei, mas ó, eu vou pôr tudo na sua mão e vou deixar o barquinho navegando aqui sozinho. Perdi os remos, não tenho mais para onde ir, não tenho direção. Mas dirige, Senhor, o meu barco. Fica comigo. E Ele vai te levar até a praia, até o outro lado da margem. Porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele te ama, porque Ele quer te ver feliz. E a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos guarda, se Deus está conosco o tempo todo, o que nós devemos ficar temendo ao homem? Está com medo de alguém? Está com medo de alguma coisa? Se Deus é contigo, não tenha medo de nada. Tudo isso vai passar. Há momentos na vida
quando ficamos enfermos, que a gente quer ser curado, né? A gente quer ser curado. A gente pede a Deus pela cura, tanto da gente como às vezes de um ente querido. A gente quer tanto que aquela pessoa seja curada, porque, poxa, eu amo tanto essa pessoa, meu Deus, eu não quero que ela morra, eu não quero ficar sem ela. E nem sempre Deus vai curá-la, porque ela não é deste mundo. O lugar dela é o céu. O nosso lugar é o céu. Lá é a nossa casa. Estamos aqui de passagem. E uma passagem breve. Então, assim, sabe? Eu, por exemplo, muitas pessoas me ajudaram comprando alguns números de rifa. Porque eu tô com fibromialgia, é uma doença que causa muita dor, muito desconforto, desequilíbrio mental. Às vezes você tá andando e se desequilibra, cai do nada. É uma doença bem desagradável e muito dolorosa. E a medicação é cara e o SUS não fornece. Então muita gente me ajudou, tem me ajudado. Até eu tô vendendo algumas máquinas que eram as máquinas que eu usava para trabalhar, porque eu não aguento mais trabalhar nelas por conta da dor e porque eu preciso levantar dinheiro para pagar o que eu já fiquei devendo de remédio e pelo que eu ainda preciso comprar e também preciso sustentar minha casa, né? Porque eu sou mãe solo. O pai dos meus filhos resolveu ir embora, a gente se separou há 10 anos e desde 9 de agosto de 2019 ele não paga pensão, nem uma moeda. E você vai dizer, mas se você não foi na justiça? Fui, tá na justiça. Eu fiz tudo que pediram. Todos os documentos, todas as provas, todos os endereços, tudo que se pede, tudo que se precisa. Não tem explicação. Não me peça para te explicar o porquê que está acontecendo isso, não sei. Eu só sei que a vida tem que seguir, os meus filhos têm que se alimentar, eles estão crescendo, precisa de roupa, né? As estações mudam, a gente precisa trocar tudo. As roupas de calor para frio, as de frio para calor, e enfim, é uma série de coisas que um ser humano necessita para viver na Terra. Mas eu não tô aqui para me lamentar. Eu tô aqui para te dizer, se anime, que assim como Deus tem me dado graça de seguir em frente, mesmo com tantas limitações, com tantas dores, que tem dia que eu penso até, acho que eu não vou gravar hoje, que eu vou estar com a cara de choro. Eu acho que eu não vou gravar hoje, sabe? Mas eu volto, eu venho gravar, porque de alguma maneira eu acho que alguém está precisando ouvir essa palavra. Anima-te no Senhor, porque Ele é a força que nós temos para continuar caminhando. Se a gente desistir, se a gente deixar o diabo vencer, o que será de nós? Não existe um ser maior que Deus. Pode até parecer, por conta do sofrimento que a gente passa, mas não existe ninguém, nada que seja maior que Deus. Em Salmo 147, 4 diz assim: Ele conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome próprio. Glória a Deus. Esse é o teu Deus. Esse é o meu Deus. Coloque a tua fé nele. Derrame aos pés do Senhor o teu choro, a tua alma. Fala para ele, Senhor, eu não estou aguentando mais não. Me ajuda, Senhor. Nesse momento eu não estou indo na minha força, não estou indo na minha fé. Eu estou indo na sua fé, Senhor. Eu estou indo na tua força, porque é o Senhor que me fortalece. Eu te amo, Jesus. Isso é uma oração. Agradeça a Deus por mais um dia, porque Jesus te ama, porque você é muito especial. Você é um vaso de honra. Fica com Deus. Tudo de bom para você.